Sabe aquele ditado que diz começar com o pé direito? Pois é assim que a gente inicia essa temporada no REC, viu? E aliás, Bruna Calmon fez uma visita a uma grande estrela que começou na TV, conquistou gerações e ainda por cima é uma potência quando o assunto é publicidade. Esse encontro com Eliana promete. Voltei pra mim, cê sabe o que é bom, onda do mar, só quero te ver assim, se for pra ser melhor, pra ser ruim, nem quero. Pra nós aqui do REC é uma honra nesse Dia Internacional das Mulheres a gente estrear a nossa nova temporada. E mais do que isso, ter ela, que é uma das mulheres mais inspiradoras do Brasil, como a nossa entrevistada de hoje. Eu tô ao lado da Eliana. Ai, Bruna, maravilhosa! Sucesso pra vocês nessa Obrigada. nova temporada. Que dia emblemático, né? Pois é. Aniversário de Hebe Camargo, Sim. Dia Internacional da Mulher, com duas mulheres apresentando, Pois né? é. E aqui, uma apresentando, uma sendo entrevistada num momento tão especial, né? Da TV, da mídia, da sociedade. Eu falei de você como uma fonte de inspiração por muitos motivos. Você, para além de apresentadora de TV, você é empreendedora, você é mãe, tá o tempo todo se reinventando, virou influenciadora digital, foi junto com toda essa levada da tecnologia. E aí eu queria começar falando dessa Eliana que tá sempre se reinventando e buscando acompanhar a evolução da vida, né? É engraçado, Bruna, a gente falar de se reinventar, né? Mas acho que eu fiz esse caminho caminhando sem pensar nessa coisa de reinventar, de inovar, e acabei fazendo isso intuitivamente. Isso já desde a época que eu trabalhava com as crianças, quando eu percebi que precisava fazer uma transição. E aí fui para o público adulto, para a família, aí fui aos domingos, fiz isso na Record por muitos anos. Aí voltei para o SBT para dividir o domingo ao lado de um dos maiores comunicadores da TV de auditório, que é o Silvio Santos. E lá fiquei 15 anos e me reinventei novamente quando disse, olha, acho que agora é hora de fazer uma transição profissional depois de tantos anos, me testar, inovar. Depois dos 50, bate uma questão que é assim, poxa, vamos fazer algo diferente? Sim. Vamos criar, vamos expandir, vamos olhar para outros lugares. E foi aí que surgiu o convite da Globo, eu vim parar pra cá. Pelejei, matutei, fui atrás. E tem uma coisa muito bacana que eu acho que é o seu público. Teu público te acompanha independentemente das decisões que você toma. A tua vinda para a Globo, por exemplo, foi uma decisão, de certa maneira, até ousada, porque você, né, foi para vários projetos que são diferentes entre eles e que entregam Elianas e que mostram facetas suas que até então o público não tinha muito visto, né? O exemplo de Saia Justa é uma Eliana que está ali debatendo questões femininas, falando da vida, se abrindo, falando de si mesma, se colocando como uma pessoa vulnerável, como todos nós. Bruna, é muito doido o que você está me falando, porque assim, quando eu recebi o convite para sentar naquele sofá, eu falei, meu Deus, eu nunca pensei que eu ia ter um sofá na vida. O sofá era um clássico da nossa amada Hebe, mais uma vez citando ela aqui. Eu falei, mas é um sofá que já passaram tantas mulheres que de alguma forma me formaram. E a Mônica na apresentação, Rita Lee, Fernanda Young, né? Nossa, Tantas gente. mulheres incríveis ali que já passaram. Foi a primeira formação, essa que eu acabei de citar. Era coisa que eu falava, meu Deus, me identifico, é isso. E aí, quando eu recebi o convite para estar comandando o SAI, eu falei, nossa, me vi ali empoderada naquele papel de posso, quero e vou me desafiar. Porque, claro que essas questões elas já existiam no meu dia a dia, na minha vida, já sentia na pele, como todas nós mulheres sentimos, mas ter um programa que pudesse falar abertamente, ir profundamente nas nossas questões, eu falei, nossa, sem saber que eu queria esse programa, eu não só queria, como eu precisava dele. Eu simplesmente saí da roda de amigas, né, onde a gente discutia essas questões sérias, né, sobre a vida, sobre tudo, e sentei em frente à TV e tive
a coragem de me abrir, né, e de refletir com o meu público sobre essas questões. Tratar de questões femininas já era uma coisa que eu fazia mesmo no entretenimento, então foi muito bacana. Aí recebe o Masked, né, como uma... Falei, meu Deus, que legal, vou agora brincar, né, novamente, cantando em alguns momentos, dançar. Não, e num momento muito legal, que está comemorando os 60 anos da Sim. TV Globo, 100 anos de Globo, mas 60 anos de TV Globo, e com os ícones das novelas. Super bacana. Quem gosta de novela, assiste novela, realmente está se deliciando com esse tema. E ter Tony Ramos por perto gente. é um presente. Outro dia eu estava com Tony Ramos do meu lado e Suzana Vieira do outro. Eu falava, meu Deus, que honra! Aí tem um programa que é o Vem Que Tem, que é um programa comercial para as marcas, né? E tem toda aquela responsabilidade de você usar a sua credibilidade, os seus anos de carreira para falar das marcas. Então, assim, foi muito bacana porque daí pude mostrar a minha versatilidade como comunicadora. Totalmente. Eu danço solto e me pego indo à toa. Fala um pouco desse seu lado, dessa sua relação com as marcas e também com a marca Eliana. É muito curioso quando a gente fala de marcas, porque a gente está falando de marcas e a gente está falando de valores também, né? E acho que tem alguns pilares que me rodeiam já há muitos anos, né? E acho que ao longo dos anos, com essa carreira de mais de 30, né, na TV, falando com o público, tem algumas coisas que me conectam com algumas marcas e com a minha própria marca, que acho que algumas fortalezas, eu poderia dizer assim, família, fé, união, né? Acho que me dão essa credibilidade ao longo dos anos para falar com o meu público, falar com outras marcas que estejam alinhadas com esses valores. Sim. Desde que eu trabalhava para o público infantil, eu fui uma grande licenciadora de produtos, reconhecida como uma das maiores do Brasil. Mas, em linhas gerais, para mim é muito tranquilo quando eu falo de marca ou quando eu falo de me atrelar a alguma marca, porque eu sempre me associo a coisas que realmente eu acredito. Isso, para mim, é fundamental, que tenha verdade. Sim. Então, antes de mais nada, eu procuro entender se aquele produto vai chegar para o consumidor de uma maneira que eu gostaria de receber. Você já parou para pensar por que a marca Eliana ou a Eliana vende tanto? Eu acho por conta dessa aderência, dessa verdade, daquilo que eu acredito, conectado com a minha comunicação, com o público que está me assistindo. Por exemplo, os perfumes, né, que venderam milhões e milhões de frascos pelo Brasil todo. Eu fazia o perfume, eu ia até a perfumaria, Olha. Eu escolhia todas as notas do perfume. E é assim que eu fazia com os brinquedos, é assim que eu faço com o meu envolvimento em tudo que eu faço. E as redes sociais, eu acredito também que essa sua exposição por lá, essa Eliana de cara lavada, expõe ali as suas vulnerabilidades no dia que a gente não acorda bem. Hoje, a gente tem uma pesquisa diária o tempo inteiro do que as pessoas estão achando. Sim. Do nosso trabalho, a nosso respeito, através das redes sociais. E a gente também tem uma comunicação direta quando a gente também quer sinalizar para o público aquilo que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. E acho que a rede social aproximou demais. Então é muito legal quando eu posto alguma coisa e sinto, coisas de segundos, você já começa a sentir a reação. Você já começa a conversar com o teu público. Isso é mágico. Mudar nunca é fácil, a gente sabe disso. Você estava há muitos anos no mesmo lugar, né, na mesma casa. Qual é o lugar em você mais difícil e quais os maiores desafios que você enfrentou, você como Eliana, assim, dos medos, dos anseios, para essa grande virada da tua carreira que foi essa vinda para Globo? Eu acho que toda mudança... Peraí, não vai contar agora não. Não? Calma, o tempo tá curtinho e o Brasil tá lá, doido pra saber mais. Mas vamos fazer o seguinte? Semana que vem, vamos trazer a segunda parte? Nossa, gente, que chique! 2 programas! Vamos embora, espero que vocês escutem. A minha pele brilha.